Nesse treinamento, eu vou ensinar como fazer a configuração de exames do tipo atributo para o apoio Pardini. Tá? Antes da gente começar, eu recomendo que vocês assistam o vídeo de configuração de exames numéricos no Pardini, porque lá tem alguns detalhes que eu não vou dizer nesse treinamento, tá? Não vou dizer pelo menos com muitos detalhes que nem eu disse no anterior. Então, nós vamos trabalhar no menu Exames, Tipos de Exames. Vamos localizar um exame que seja do tipo atributo, por exemplo, o FAM. O FAM, ele é do tipo atributo porque ele tem mais de uma linha de resultado. Não é que nem o TSH, o sódio, que vem só um resultado específico. O FAM vem várias linhas de resultado, né? Nesse caso, como que a gente vai trabalhar? Na aba versões de exames, a gente vai ter que criar primeiro uma versão para o Pardini, tá? No vídeo anterior eu explico melhor essa parte. Então eu vou copiar aqui a versão, vou apontar que vai para o Pardini. Esse apontamento aqui não diz para o sistema que essa versão vai para o Pardini, tá? Isso daqui é só para a recepcionista saber certinho qual versão que ela está lidando. O apontamento em si é quando a gente dá 2 cliques na versão e diz aqui, ó, na aba Laboratório de Apoio, que esse exame ele vai para o Pardini, tá? No caso, como eu copiei, ele copiou de uma versão que estava apontando para o Álvaro. Mas nesse caso eu vou substituir, vou dizer que vai para o Pardini. O custo não é um campo obrigatório e é o custo desse exame lá no apoio, tá? O prazo de entrega já é um campo obrigatório e ele tem que vir preenchido com quanto tempo esse exame demora para voltar para vocês no laboratório. Tá? Vou deixar aqui 3. No caso, sempre marque essa opção aqui, ó, versão aprovada para importação de resultados, porque ela vai ser necessária na hora do retorno do apoio, tá? Da leitura do retorno do apoio. Bom, a configuração em si é no preenchimento desses 3 campos, o código do exame, a versão e o código do resultado, tá? Nesse caso, vou apagar aqui que essa daqui é a configuração do alvo. Tá, bom, o Pardini, como eu expliquei no vídeo de exames numéricos, ele fornece 2 PDFs, tá? O PDF modelo é onde existem as configurações dos exames, os exames e os seus códigos, né? O dado adicional são todas as informações necessárias a mais que a gente precisa configurar, como material, dado adicional, conservante, o que eu vou explicar em outro vídeo, tá? Então, abrindo o PDF de modelos, nós vamos procurar aqui, no caso, editar, localizar, o exame FAM. Tá. Como eu expliquei no vídeo anterior também, eu vou reforçar, tem que tomar cuidado para quando ele achar o exame, ele tá apontando para o material correto que vocês vão utilizar, tá? No caso, eu não quero esse material aqui, então eu vou continuar localizando para ver se eu acho o material correto. Tá vendo que tem vários exames, né, de fator, só que cada um apontando para um material. Aqui, eu quero esse fator antinuclear, só que apontando para o material soro, tá? Nesse caso aqui, então, o código, ele tá entre esses 2 pipes aqui, esses 2 tracejados, então o código é EP2, então eu vou voltar no sistema e colocar o código EP2 aqui, sempre em letra maiúscula, tá? A versão do exame, ela tá aqui do lado, no caso 9704, e o código do resultado, agora sim, essa é a diferença entre o exame numérico e o exame atributo, tá? Vocês vão reparar que não existe um resultado só, existem vários. Então, eu não posso simplesmente pegar esse resultado aqui e colocar nesse campo aqui, né? Até porque ficaria um só e não caberia todos os resultados, né? Como que a gente trabalha? Quando o exame é do tipo atributo, existe essa aba aqui, ó, atributos, que é onde a gente vai trabalhar. Então, eu ignoro o preenchimento desse campo e vou no campo atributos, né, onde eu vou fazer a configuração e a indicação nessa coluna aqui dos códigos lá do PDF do Pardini. Tá? O que eu tenho que tomar cuidado? Seguindo aqui o PDF do Pardini, eu vou seguir essas informações que ele está me dizendo aqui, que no caso são 5. Eu não vou respeitar as configurações que eu tinha configurado aqui, até porque isso daqui veio de uma outra versão, né? Então, vamos primeiro replicar as informações dele. Então, tá. No núcleo, o código é esse daqui.
colo na frente do campo núcleo, tá? E assim por diante. Vamos terminar aqui. Certo, coloquei a indicação correta, cada uma no seu campo, tá? Esse código aqui é um código interno, pode estar 1, 2, 3, ABC, ele não pode se repetir e ele também não aparece no laudo, tá? Então, não tem problema o código que tiver nessa coluna aqui. O importante pro apoio é essa terceira coluna aqui, tá? E no caso também o nome, né? O rótulo que vai sair na frente do laudo. O que eu faço agora? Porque sobraram 2 campos, né? Isso significa o quê? Isso você vai se deparar em várias configurações de exame do Pardini. O exame ele vem com aquela informação porque o Pardini trata desse jeito. Então, o que tiver a mais no sistema, na hora de ler o retorno, o sistema vai avisar, olha, eu não achei resultado para esses 2 campos aqui. Então, vai estar errado? Não, não vai estar, porque quando ele importar o resultado, ele vai importar o resultado só porque para os campos que ele achou e esses daqui vão ficar em branco. Né? Então, isso vai depender do usuário preencher lá manualmente na hora de digitar, né? Depois da importação. Agora, se for para deixar igualzinho o jeito que o Pardini trata, né, que é o recomendado, a gente exclui esses campos que não fazem parte, que não condizem com a configuração deles, tá? E eu deixo exatamente como o Pardini recomenda, tá? Um outro detalhe muito importante que eu preciso passar é o seguinte, tem sempre que olhar o tipo desses resultados. Por exemplo, se for decimal é número, né? Se for alfanumérico é texto. Eles colocam essa informação para indicar que pode vir naquele resultado um caractere especial, uma letra, vamos falar assim, um tracejado, alguma coisa nesse sentido. Então, no Lab Plus, apesar da gente saber que geralmente o resultado é um número, né? A gente deixa ele marcado como texto para não acontecer de dar divergência lá na hora de ler o retorno, tá? Outro detalhe também, não pode ficar marcado o restringir resultados, até porque ele vai restringir o resultado assim formado e não vai colocar o resultado do apoio, né? E tem que ficar marcado em formato visível para aparecer no laudo, né? E em formato tem que ficar marcado porque ou o usuário vai digitar o resultado manualmente ou o sistema vai ler o arquivo de retorno, tá? Essa é a configuração de um exame do tipo atributo, tá? Primeiro eu configuro a aba laboratório de apoio, informando os dados principais, e depois na aba atributo eu seto a informação com relação aos campos que a gente vai trabalhar, tá? Essa é a configuração. Vou salvar. Tá me cobrando o custo, mas eu vou continuar. Eu não vou digitar. Toda vez que eu crio uma versão, ela fica inativa, tá? Isso também foi explicado com mais detalhes no vídeo de exames numéricos. Então, eu vou clicar aqui no configurar versão. Primeira coisa, eu vou ativar e eu vou tomar uma decisão. Nesse exemplo aqui, o sistema está dizendo que a versão padrão é a versão de solução, né? Então, o apoio solução, tá? E nesse caso aqui, eu estou deixando a versão do Pardini disponível, né? Ou seja, para recepcionista, vai ser indicado a versão de solução. Só se ela for lá e trocar, vai ser mandado para o Pardini. Aí você vai tomar a decisão, vai falar assim, não, nesse caso eu quero mandar para o Pardini, né? Então, a padrão vai ser o Pardini, né? E a solução vai ficar disponível, ou se não existe solução, desmarca, né? A mesma coisa com a versão interna, tá? Desmarca, deixa só o que vocês vão trabalhar, a lógica que vocês vão usar nesse exame, tá? Salvar, pronto, agora é só finalizar aqui. Essa é a configuração de um exame atributo.